Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve Jesus voltará. Ouça o pastor Neuel Stina com uma mensagem da Palavra de Deus. Em nome de A Voz da Profecia, eu desejo enviar uma saudação especial a você que nos ouve. Você que sempre encontra inspiração nos programas da Voz da Profecia. Que Deus esteja com você, trazendo-lhe as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Muitos de nossos amigos ouvintes têm escrito perguntando sobre o julgamento. Trata-se de um assunto muito significativo e no programa de hoje, que tem por título A Obediência e o Juízo Final, vamos falar sobre as 3 fases do juízo. As 3 fases são investigativa, judicativa e executiva. Cada fase é marcada por um grande acontecimento. E para que possamos compreender o assunto do juízo, precisamos começar com a profecia de Daniel, capítulo 8, porque o juízo está relacionado com a purificação do santuário. E a Bíblia diz: e até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel capítulo 8, verso 14. Para saber quando começou a purificação do santuário, precisamos saber quando terminaram as 2.300 tardes e manhãs. Em Ezequiel capítulo 4, versos 6 e 7, a Bíblia ensina que um dia equivale a um ano, portanto, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos. Precisamos saber onde o período termina, mas para sabê-lo, precisamos saber quando começa. E em Daniel, capítulo 9, versos 23 a 27, encontramos o fio da meada. O período começa com a ordem para reedificar e restaurar Jerusalém. Em Esdras, capítulo 6, verso 14, encontramos o decreto que está transcrito na íntegra em Esdras 7, versos 11 a 28. O decreto é composto de 3 editos. Em 537 a.C. por Ciro, depois 520 a.C. por Dario e em 457 a.C. por Artaxerxes. Sendo que devemos começar a contagem a partir de 457 a.C. e 70 semanas são 490 anos pelo princípio dia-ano, chegaremos até o ano 34 depois de Cristo. Ficam faltando para os 2.300 anos um período de 1.810 anos, que somados ao ano 34, chegaremos ao ano 1844 da nossa era. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, simbolizando a extinção do santuário terrestre. O santuário da terra era uma cópia do modelo que está no céu, conforme Êxodo 25, verso 40, e Hebreus 9, versos 23 a 24 e 11, versos 1 a 5. Apenas para solidificar a ideia do juízo, vejamos juntos alguns textos. Atos 17, 30 e 31. Deus tem um dia para julgar o mundo. Daniel 7, 9 e 10. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Malaquias 3, 16. Há um memorial diante de Deus. E Eclesiastes 12, 14. Deus há de trazer a juízo toda a obra. A primeira fase do juízo se chama investigativa ou pré-advento. Apocalipse 14, 6 e 7 diz: chegou a hora do juízo. Guilherme Miller pregou a vinda do juízo como sendo a volta de Jesus. Ele pregou desde 1831 até 1844. Em 1 Pedro 4, 16 e 17, a Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. Assistido por anjos celestiais, nosso sumo sacerdote Jesus Cristo entra no lugar santíssimo do santuário celestial. Comparece à presença de Deus o Pai para fazer expiação por todos os que creram no seu nome. O juízo é baseado no que está escrito nos livros. Há vários livros: o livro da vida, o livro memorial e também o livro dos pecados. Quando alguém tem pecados para os quais não houve arrependimento e confissão, o nome do culpado é omitido do livro da vida.
O juízo é executado com precisão. Assim como os traços fisionômicos são reproduzidos com precisão infalível sobre a polida chapa fotográfica, assim o caráter é fielmente delineado nos livros dos céus. O juízo investigativo termina pouco antes de Jesus voltar à terra. Quando isto acontecer, todos os casos estarão decididos. E então, logo em seguida, começará a segunda fase do juízo, que se chama determinativa ou judicativa. Em Apocalipse 20, 1-4, a Bíblia ensina que os ímpios só vão ressuscitar depois do milênio, período em que acontece a segunda fase do juízo. Conforme 1 Coríntios 6, 2 e 3, os santos resgatados por Jesus, por ocasião da sua segunda vinda, participam do juízo. Durante os 1000 anos entre a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios, ocorre esta fase do julgamento. Enquanto os santos estão nos céus com Jesus, participando do juízo, os ímpios estarão mortos na terra. Os ímpios só ressuscitarão no final do milênio para receberem a condenação. A terceira fase do juízo se chama executiva ou conclusiva. Em Malaquias 4, versos de 1-3, a Bíblia diz que os ímpios serão feitos em cinzas. Em Apocalipse 20, verso 9, a palavra de Deus diz que desceu fogo dos céus e os consumiu. No final dos 1000 anos ocorre a segunda grande ressurreição. Os ímpios ressuscitarão dos mortos, comparecendo perante Deus para a execução do juízo escrito. Quando se abrem os livros, o olhar de Jesus incide sobre cada ímpio e cada um se torna cônscio de seus pecados. Ali estão muitos que pertenceram à raça de grande longevidade, de grande intelecto, reis, generais, guerreiros orgulhosos, ambiciosos, aqueles que participaram na morte de Jesus e também aqueles que em todos os tempos se exaltaram acima de Deus e muitos outros. Diante de todos os fatos do grande conflito, o universo inteiro, inclusive os rebeldes, exclamam: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Os ímpios recebem sua recompensa na terra. Serão como a palha. Quando todos os ímpios forem destruídos, inclusive o próprio diabo, estará para sempre terminada a história da obra de ruína causada por Satanás. Quando tudo aqui terminar, e esta terra renovada se tornar a morada dos salvos, onde você pretende estar? Talvez você possa até estar pensando: bem, acho que estou perdido. Eu quero animar você agora com as lindas promessas da palavra de Deus. Mesmo que você esteja vivendo uma vida de muitos pecados, a Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Em João 3,18, Jesus disse: o que crê em mim não é julgado. E em 1 João 2,1 está escrito: filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Que promessas maravilhosas! Amigo ouvinte, logo tudo terminará, logo tudo passará. Se nos apegarmos firmemente a Jesus, estaremos livres da condenação. Nem precisamos nos preocupar com o juízo. Jesus é o nosso libertador, nosso advogado e salvador. Louvado seja o nome de Jesus. No céu se avistam nuvens, a tumba escura está. A esperança se acabou naquela rude cruz. A morte então quis destruir o Salvador Jesus. Mas no silêncio ele ouviu a voz de Deus o Pai. Erguei, estrela e luz da manhã, vem já, Filho amado meu, a vida eterna tem. Erguei, sobre a morte é vencedor, Jesus Senhor, vitória é em glória então.
toda tremi, vibrou-se tudo então. A rocha que na tumba está começa a se mover. A luz que vem do Mestre dissipa a escuridão. Então Jesus, Filho de Deus, da morte se ergueu. Da morte se erguei. Estrela e luz da manhã, vem já, Filho amado meu, a vida eterna tem. Obrigado, Luiz Cláudio. Louvamos a Deus porque o Senhor é maravilhoso e em seu plano nós temos um grande advogado, o melhor, o maior, Jesus Cristo justo. Nós vamos orar agora confiando em Jesus. Querido Pai, agradecemos-te porque o teu plano nos alcança e porque no teu plano Jesus é o nosso advogado. Nós confiamos agora a nossa vida às mãos de Jesus e entregamos-te todo o nosso ser, agradecidos em Cristo. Amém. Se você quiser estudar mais profundamente a Palavra de Deus, peça o curso bíblico Encontro com a Vida. Para recebê-lo gratuitamente, ligue agora mesmo para 024 525 6000. Teremos muito prazer em atender o seu pedido. E disse Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. Lembrem-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.